Estamos aqui para mais um evento do ciclo de palestras Cinema História. Este ciclo de palestras é um dos vários ciclos do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, laboratório filiado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, mas que tem entre seus membros pessoas do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul a Rondônia. E nós promovemos diversos ciclos de palestras, né? Esse aqui é apenas um deles. Promovemos, por exemplo, teses em debate, onde são chamados palestrantes que defenderam dissertações ou teses para apresentarem seus trabalhos sobre temáticas diversas, e depois sempre tem o debate. Temos monografias em debate, onde quem defendeu monografias interessantes pode se candidatar a apresentar seus trabalhos. Temos essa série Cinema História, que se dedica a uma reflexão sobre as relações entre cinema e história, mas não apenas entre cinema e história, também entre história e diversas mídias, como fotografia, quadrinhos, jogos eletrônicos, séries de TV, apesar de nós termos conservado esse título mais emblemático, Cinema História. E temos diversos cursos também, cursos de teoria da história, cursos de temáticas diversas relacionadas à história. Por exemplo, em agosto, fiquem atentos, que vai se iniciar um curso rápido de 4 encontros, chamado A Historiografia como Fonte Histórica, que é um curso que apresenta um livro publicado recentemente. Vão ser convidados alguns autores do livro, um livro que eu mesmo organizei pela editora Vozes, e vai funcionar parecido como aqui. O autor apresenta a sua palestra e depois todas as pessoas que estão aqui presentes podem dialogar, podem fazer suas perguntas e comentários. Eu lembro também que todos esses ciclos de palestras eles estão gravados. Nós temos um canal no YouTube, vocês podem obter depois o endereço e consultar lá as palestras desses vários ciclos que eu mencionei. Ciclo Cinema História, ciclo Teses em Debate, ciclo Monografias em Debate, os cursos que apresentamos e outros. Temos um ciclo de interdisciplinaridades, temos mini-cursos específicos. Depois a nossa equipe vai dar alguma indicação do que está por vir em termos dos cursos. Bom, nós funcionamos da seguinte maneira. Durante 45 minutos, o palestrante apresenta o seu argumento, faz a sua conferência. Depois disso, nós iniciamos o debate com todos os que estão presentes. Podem falar, tomar a palavra e falar, ou então anotar suas perguntas e comentários no chat ou na ferramenta de perguntas, e a nossa equipe vai ler depois. A nossa palestrante de hoje é Liliane Andrade, que é especializada nas relações entre cinema e história, estuda também o nazismo, particularmente o cinema nazista, defendeu uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em História Comparada sobre o tema, e agora está desenvolvendo uma tese de doutorado também no programa de pós-graduação em História Comparada, também sobre o tema. Cinema, o título da palestra de hoje, inclusive, é Cinema contra o Nazismo. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela. Mas, antes disso, eu vou passar a palavra para a nossa equipe, porque vão ser dados alguns recados para vocês em termos das listas para assinar, em termos de certificados, participação no LAPET para quem se interessar e assim por diante. Ulisses, posso passar a palavra para você? Pode sim, da Assunção. Olá, pessoal, boa tarde. Nós queríamos passar alguns recados para vocês a respeito para vocês se filiarem ao laboratório, para vocês se inscreverem no nosso laboratório. Estou conseguindo me ouvir bem? Tá. Então, para você se inscrever no nosso laboratório, é necessário vocês passarem para a gente por e-mail, tá bom? O nome de vocês tá completo, o link do currículo Lattes e o CPF de vocês pelo nosso e-mail, tá bom?
Sigam nossas redes sociais, nós estamos colocando as informações no chat para vocês estarem em contato com a gente. E outro ponto, a respeito da lista de presença. Nós vamos jogar a lista de presença no chat, então pedimos para que vocês estejam atentos. Essa lista de presença, ela é feita automaticamente, tá bom? Então, fiquem bastante atentos, a gente vai jogar a lista de presença a partir de 3 horas e 20 minutos, mais ou menos. E o pessoal que se inscreveu através do curso de extensão vai receber também esse certificado único, assim como as pessoas que se inscreveram por meio desse evento único também, tá bom? E quanto às dúvidas, qualquer dúvida vocês podem colocar no chat para a gente, por meio daquela ferramenta de trabalho que a gente vai testar hoje, tá bom? Então, coloquem para a gente as suas dúvidas. No final da palestra, a gente vai estar lendo para o palestrante, para ele estar interagindo com a gente. E se vocês também não queiram colocar a dúvida no chat, quiserem clicar no ícone com a mão levantada, é só apertar para ligar o microfone para poder fazer a pergunta diretamente para o palestrante. Tá bom? E é só isso, Assunção. Também lembro que tem um pessoal que está assistindo aqui a palestra isoladamente, nós fizemos a divulgação nas nossas redes sociais, vai ganhar um certificado da palestra. Mas o pessoal que está fazendo pelo curso de extensão vai ganhar esse certificado da palestra, mas depois, se tiver 75% das presenças, vai ter direito ao certificado do curso de extensão com a totalidade da carga horária. Bom, e eu lembro a vocês que vocês também podem se inscrever, tá? No LAPET. Vão ficar os endereços ali do lado, aí a gente vai inscrever vocês no laboratório, no diretório de grupos de pesquisa. Já temos aí mais de 400 filiados. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a Liliane Andrade. Conforme eu já apresentei para vocês, a Liliane tem desenvolvido pesquisa sobre cinema e história, sobre nazismo, e juntando essas duas coisas, sobre o cinema do nazismo e o cinema contra o nazismo. E esse é o tema de hoje, o cinema contra o nazismo. Como eu disse para vocês, a Liliane atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. Liliane, então, nesse momento, eu passo a palavra a você. Ok, seja bem-vinda. Aí você vai... Depois a gente vai para a parte do debate. Ok, professor, obrigada pela apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês. Estamos aqui com quase 100 pessoas. É muito gratificante, né, ver o interesse de tanta gente, né, por esse tema. E muito obrigada mesmo, né, por virem prestigiar essa palestra, o evento do LAPET. E aproveito também para agradecer, né, ao pessoal do LAPET, ao Ulisses, a Marcelo, que estão aqui hoje na monitoria, ao professor José da Assunção Barros pelo convite, para poder estar falando hoje um pouco sobre esse tema que vem me acompanhando academicamente desde a graduação, aqui na Universidade Federal de Sergipe, de onde eu sou. Eu iniciei pesquisa entre o segundo e o terceiro período da graduação em História, sob a orientação da professora doutora Andresa Mainá. Foi quem me apresentou a esse tema dos filmes antinazistas. Então, na monografia, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o processo de divulgação de filmes antinazistas norte-americanos em jornais sergipanos. Na UFRJ, no PPGHC, no mestrado, já sob a orientação do professor doutor Dilton Mainá, eu comparei o processo de divulgação desses filmes antinazistas na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Aracaju. E agora, no doutorado, também sob a orientação do professor Dilton, e também no PPGHC, lá no UFRJ, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a atuação de filmes antinazistas estadunidenses e ingleses durante a Segunda Guerra Mundial, e como esses filmes atuaram aqui no Brasil, né, tanto enquanto produtos mercadológicos, econômicos, vinculados a essa indústria cinematográfica, como enquanto produtos de propaganda,
né? E esse é um pouco do tom, né, da nossa palestra hoje, né? Pensar esses filmes, tanto no sentido mercadológico, enquanto produtos dessa indústria cinematográfica, e também como essas ferramentas de propaganda, pensando ali o contexto da Segunda Guerra Mundial, o embate ali entre aliados e eixo, e, de forma mais específica, contra a Alemanha nazista, contra o Terceiro Reich. Então, muito obrigada a todos vocês, todas vocês, muito obrigada ao Lapeta, ao professor José da Assunção, e parabenizar também, né, pela iniciativa, por esse curso de extensão, que vai tratar aí dessa relação cinema e história. É muito bom, né, ver como essa relação vem ganhando espaço cada vez mais, né, na academia, como o cinema como um todo, os filmes, o processo de distribuição, de produção, de exibição, as salas de cinema, enfim, como essa relação ela vem ganhando mais notoriedade, né, como os pesquisadores, as pesquisadoras que trabalham com esse tema vêm ganhando mais espaço para falar sobre suas pesquisas e para falar sobre essa relação, que é uma relação que oferece uma grande potencialidade, pensando o campo historiográfico, pensando a pesquisa em história, e não foi diferente, né, essa importância do cinema durante a Segunda Guerra Mundial, e não é menos importante também essa relação cinema e história para pensarmos a temática da Segunda Guerra Mundial hoje. Então, eu vou pedir licença aqui agora para fazer a projeção de uma apresentação que eu fiz. Epa, aqui já está no obrigada. Deixa eu colocar em tela cheia. Bom, então, como o professor Assunção já falou, o título, né, dessa fala de hoje é o cinema contra o nazismo. O foco aqui é trabalhar justamente essa relação dos filmes antinazistas durante a Segunda Guerra Mundial, qual a pertinência, qual a importância dessa produção antinazista, pensando aquele contexto de guerra. E antes de adentrarmos, né, mais especificamente nessa relação entre cinema e Segunda Guerra Mundial, eu queria trazer aqui algumas considerações que são importantes para a gente entender a importância, importantes para entender a importância, a relevância, fica melhor, do cinema em meio àquela guerra, que é considerada, né, por alguns pesquisadores, e eu concordo com essa definição, é considerada uma guerra total. Né? Então, eu trouxe aqui algumas citações do Pedro Tota, no qual ele vai afirmar, nas quais ele vai afirmar o seguinte: os números, não exatamente frios, indicam a capacidade de mobilização material e humana para o maior conflito da história da humanidade. A isso chamamos de guerra total. Então, é importante que a gente perceba desde já que a Segunda Guerra ela não pode estar limitada às grandes batalhas, às grandes operações, às invasões, enfim, ao front externo, né, aos campos de batalha. Aquilo também é parte, né, importantíssima dessa guerra, do desenrolar dessa guerra, mas é importante que a gente abranja um pouco esse olhar e entenda esse conflito para além disso, né? Então, além desse front externo, é importante considerarmos também o front interno e como o cotidiano, a rotina das pessoas acabou sendo modificada em prol desse conflito, né? Havia, nesse contexto, né, uma grande necessidade de mobilização, como a citação aí coloca, material e humana, em prol do conflito. Uma outra citação do Tota, né, que ele vai colocar aqui é: por tudo isso, tanto de um lado como do outro, tanto um lado como o outro, o eixo e aliados, né, estavam destinados a lutar até o máximo das suas forças. Por tudo isso, também, o máximo de recursos precisavam ser mobilizados para a guerra. Então, aqui não vai entrar só as armas utilizadas nesses combates. Outros materiais, outros recursos precisam ser mobilizados para dar conta da dimensão, da intensidade que foi a Segunda Guerra Mundial. E é nesse contexto que os meios de comunicação em massa
vão desempenhar aí uma função extremamente relevante, né, pensando toda essa mobilização que precisava ser empreendida para dar conta de tamanho conflito, né, o maior do século XX, a maior guerra da história da humanidade. Então, naquele período, os 3 principais meios de comunicação em massa, que vão ser amplamente utilizados por vários países ali envolvidos diretamente ou indiretamente na guerra, são os periódicos, né, a imprensa, periódico como um todo, revistas, jornais, panfletos, enfim, os impressos, o rádio, né, e o cinema. Né? São esses 3 os meios de comunicação que vão ser aí utilizados não só para informar sobre o conflito, então, trazer ali as principais notícias, o que estava acontecendo no dia a dia, como estava ocorrendo o desenrolar da guerra, quais as consequências de cada um desses movimentos que esses países faziam. Então, informar como um todo essas pessoas o que estava acontecendo e como essa guerra estava se desdobrando, mas, né, em meio ao conflito, também acabaram sendo utilizados esses meios de comunicação como ferramentas de propaganda. E aí, já pensando o cinema, mais especificamente, enquanto essa ferramenta de propaganda, eu trouxe aqui algumas citações do Alexandre Busco Valim, que ele faz aqui nesse livro, O Triunfo da Persuasão, Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política de Boa Vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial, né, no qual ele vai analisar, no contexto da política de boa vizinhança, um grande esforço empreendido pelos Estados Unidos em termos propagandísticos para conseguir ali o apoio dos países da América Latina, bem como afastar a influência do fascismo nesses países. Ele vai analisar como, em meio a essa política de boa vizinhança, o cinema foi empregado aqui no Brasil. Né? E aí ele traz algumas considerações interessantes para a gente pensar o cinema enquanto essa ferramenta de propaganda em meio à Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai dizer o seguinte: vista como um suporte fundamental para os outros frontes, naquele contexto, a propaganda tinha um duplo propósito. De um lado, elevar os valores e a justeza da causa de um país em particular, os Estados Unidos. Aqui ele vai falar mais especificamente dessa relação Brasil-Estados Unidos. Então, por isso que a citação ele se refere especificamente aos Estados Unidos. E, do outro, desprezar os oponentes, rir dos inimigos, demonizá-los, culpá-los pela guerra e, por fim, criminalizá-los. É isso que os filmes antinazistas vão fazer. Né? Vão desprezar o Terceiro Reich, tudo que ele simbolizava, tudo que ele pregava, né? Rir desses inimigos, né? Nesse caso dos filmes antinazistas, o grande inimigo a ser combatido eram justamente os nazistas, né? Demonizá-los, né? Culpá-los pelo que estava acontecendo, criminalizá-los pelo que estava acontecendo e demonstrar, olha, é por isso, por tudo isso, né? Por tudo que essas pessoas representam, por tudo que esse movimento representa, que nós estamos nos envolvendo nessa guerra, em que nós estamos empreendendo tanto esforço nessa guerra, né, para derrotar esse mal. Né, esse mal que, por exemplo, coloca em risco valores, né, muito defendidos pelos americanos naquele período, como a democracia e a liberdade. Então, é elevar os seus valores, os seus pontos de vista, as suas opiniões, e demonizar, culpabilizar os inimigos. Nesse caso, dos filmes antinazistas, os nazistas. E aí ele vai dizer, né, que nesse sentido, pensando essa propaganda, vários veículos foram utilizados, como cinejornais, curtas, filmes, jornais, músicas, discursos políticos, pôsteres e desenhos animados, enfim. Aqui a gente tem uma dimensão, né, de como vários recursos foram, como eu disse lá no início, mobilizados para esse fim. Né? A propaganda era extremamente importante, era preciso explicar para as pessoas por que nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando, quais são os valores que nós estamos defendendo, contra quais valores nós estamos combatendo, né? Por que essas pessoas precisavam ali abdicar de coisas do seu cotidiano, sofrer consequências no seu dia a dia, né, impostas pela guerra, para poder, enfim, derrotar esse mal maior, que nesse caso era o nazismo. E aí,
para finalizar ainda não. Ainda falando sobre algumas particularidades do cinema, que, ao meu ver, algumas características, né, que, ao meu ver, são pertinentes para a gente pensar por que o cinema acabou sendo, né, um veículo de propaganda, uma ferramenta de propaganda tão importante durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Algumas particularidades do cinema nos ajudam a entender essa relevância dessa ferramenta durante aquele conflito. Duas dessas características, né, são aí a questão da multiplicação e da simultaneidade. São bem trabalhadas, são bem discutidas pelo Jean-Claude Bernardet no livro O que é Cinema. É um livro fininho, bem objetivo, com a linguagem super simples, e no qual o Bernadette ele vai trazer algumas definições, alguns conceitos e algumas ideias, né, algumas discussões super pertinentes para a gente pensar o que é o cinema, né, e duas delas é justamente essa questão da multiplicação e da simultaneidade. Então, vamos lá. O filme, ele foi gravado, ok, ele foi gravado, mas uma vez que, enfim, toda a narrativa foi gravada, todas as cenas, as tomadas de câmera foram feitas, esse mesmo filme, ele vai poder ser gravado depois, né, em várias fitas diferentes. Então, é um produto, é um filme, é uma narrativa, é um enredo que vai se transformar em várias fitas e, consequentemente, essas fitas vão se espalhar por diferentes países, dentro de um mesmo país, por diferentes estados, dentro de um mesmo estado, por diferentes cidades, dentro de uma mesma cidade, por diferentes salas de exibição. O que leva à simultaneidade. Ou seja, um mesmo filme, então vamos pensar aqui o filme Confissões de um Espião Nazista, foi o primeiro filme antinazista confeccionado. O filme Confissões de um Espião Nazista, ele foi gravado ao longo ali de 3, 4 meses, e depois de gravado, ele foi reproduzido em várias fitas e passou a ser exibido em vários locais ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar aqui um comparativo com uma peça de teatro, por exemplo. Uma peça de teatro, ela vai ser exibida no teatro A, naquele horário, para aquele público que está naquele teatro, em específico. Um filme, ele pode ser exibido no cinema A, no cinema B, no cinema C, no cinema D, no mesmo horário, para públicos distintos, né? Ou seja, isso faz com que o filme ele tenha um alcance de público intenso, né? Muito maior se comparado a outros meios de comunicação. E isso, claro, afeta esse produto, tanto em termos mercadológicos, porque quanto mais pessoas assistem a essa película, maior é o lucro para os exibidores, para os distribuidores e para os produtores desse filme. E, além da questão mercadológica, pensando, né, esse cinema enquanto esse filme enquanto uma ferramenta de propaganda, imagine, né, esses filmes antinazistas sendo exibidos em países diferentes, em salas de cinemas distintas ao mesmo tempo. Né? O alcance da propaganda que esse filme carregava também acaba sendo muito maior. A quantidade de pessoas que ele vai influenciar também aumenta. Então, isso é uma potencialidade, né, que torna o cinema uma ferramenta especial, pensando essa questão da propaganda. Mas, para além disso, é importante considerar, e aqui pensando o contexto da Segunda Guerra Mundial, também o cinema, e aqui mais especificamente as salas de cinema, enquanto espaços sociais que servem para a diversão, que serviam ali para o entretenimento, para a sociabilidade dessas pessoas. Não era incomum, na divulgação dessas películas, a gente encontrar, por exemplo, passagens de jornais, né, comentando sobre a exibição desses filmes, ou sobre determinadas salas de cinemas, nos quais, né, afirmavam, olha, as moças, né, iam desfilar seus vestidos, enfim. Havia, inclusive, no período, né, em alguns cinemas, por exemplo, aqui no cinema em Aracaju, haviam concursos, né, da mais bela frequentadora, do mais belo frequentador de um determinado cinema aqui de Aracaju. Então, esses cinemas, né, esses espaços sociais, as salas de cinema, também se viam como uma forma para que as pessoas pudessem fugir um pouco daquelas dificuldades impostas pelo conflito, né, pudessem
se distrair, pudessem conversar, se exibir também, exibir seus chapéus, exibir suas roupas, enfim. Então, além disso, além de tudo isso, né, o cinema acaba se colocando naquele contexto como uma das principais formas de diversão do período. E aí sim, para encerrar essa discussão dos meios de comunicação em massa e sua relação com a Segunda Guerra Mundial, eu trouxe uma citação do livro da Andresa Mainar, esse livro. Na verdade, eu acho que nem está aparecendo aí para vocês o livro, porque está aparecendo a minha apresentação, né? Mas é do livro de Hollywood e Aracaju, Antinazismo e Cinemas durante a Segunda Guerra Mundial, no qual a Andresa, também, assim como Valim, pensando a realidade do Brasil, né, do público brasileiro, vai afirmar o seguinte: ao lado do rádio e dos jornais impressos, o cinema se constituía no meio de comunicação de massas importante à época. No entanto, os periódicos exigiam a habilidade da leitura, algo rarefeito à população brasileira. O rádio possuía grande abrangência, mas era preciso ter um aparelho receptor, que tinha um alto custo. Por sua vez, o cinema alcançava os analfabetos, tinha um preço acessível e era assaz encantador. Então, além de poder se multiplicar, além de poder ser exibido o mesmo filme simultaneamente, além dos cinemas enquanto espaços, né, as salas de exibição, servirem, se colocarem enquanto locais para o entretenimento, para a sociabilidade, a gente também tem aqui um produto acessível para pessoas que eram analfabetas, por exemplo, né? Mas acabavam entendendo que a mensagem do filme, a mensagem que o filme queria passar, né, tinha um preço acessível, então era frequentado por pessoas com maior poder aquisitivo, mas também era frequentado por pessoas de menor poder aquisitivo, e aí a gente vai ter, inclusive em alguns cinemas, diferenciação de espaços, nos espaços o valor do bilhete era maior, em outros o valor do bilhete era menor. Às vezes essa diferenciação ocorre, inclusive, por cinemas, né? Determinados cinemas com um preço maior dos bilhetes, outros com um preço mais inferior, o que tornava o cinema, essas salas de exibição no período, acessíveis a diferentes públicos. Então, vejam, são diferentes pessoas, né? São diferentes pessoas, pessoas de camadas sociais distintas, sendo atingidas por esse produto fílmico. E é nesse contexto, né, de potencialidades, né, que o cinema apresenta e que apresentava na Segunda Guerra Mundial, que Hollywood vai começar a produzir os chamados filmes antinazistas. Essa é Hollywood Declara Guerra. É uma manchete que eu retirei da revista Cinearte, uma revista publicada no Rio de Janeiro, especializada em assuntos cinematográficos, publicada no período, né, da Segunda Guerra. E aí o título da manchete é Hollywood Declara Guerra. E aí, num trecho dessa reportagem, a revista vai trazer a seguinte passagem: Hollywood declarou guerra aos ditadores. Eis os comentários de um artista americano. Hollywood compreendeu, finalmente, algo que os ditadores sabiam há muito, que a democracia não desaparecerá da Terra enquanto não desaparecer da América. Vejam como, né, essa coisa da democracia é muito forte, esse discurso em torno da democracia é muito forte. E os filmes americanos podem despertar a atenção pública para os atrativos do direito de viver, da liberdade e da perseguição à felicidade. Então, assim, aqui já há um tom, né, de como esses filmes eram apresentados. Então, eram filmes apresentados no sentido de defender a democracia, de defender a liberdade, de defender a felicidade, né, que esse regime democrático proporcionava, e de combater, né, tudo que ia de encontro a esses princípios, ou seja, combater a intolerância, o autoritarismo, né, e os ideais racistas, discriminatórios ali que a Alemanha nazista pregava. Mas, né, apesar de muito bonita essa passagem, antes da gente começar aqui a falar de alguns filmes em específico, é importante entender uma coisa. Antes de ser uma ferramenta de propaganda, o filme é um produto. Um produto, como eu disse lá no início, de uma indústria. E como todo produto, esses filmes, eles visavam lucro. Ao menos esses filmes antinazistas hollywoodianos. Eles visavam lucro. Então,
visando o lucro, consequentemente, as produtoras se preocupavam com questões mercadológicas. Não, por acaso, o primeiro filme antinazista lançado, ele só vai ser lançado em 1939. Vale ressaltar, vale lembrar que o partido nazista, né, ascende ao poder na Alemanha, quando Hitler se torna chanceler, em 1933. Então, de 33 para 39, há 6 anos aí de diferença. Né? E o que estava acontecendo durante esses anos? Um regime de colaboração entre Hollywood e o nazismo. Quem trabalha muito bem, quem nos conta muito bem essa história, é o autor Ben-Hur no livro O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. Vejam bem, a Alemanha representava ali, né, oferecia um mercado consumidor de filmes hollywoodianos muito importante para essas produtoras. Então, para evitar uma perda desse mercado, durante esses anos, né, muitas vezes as produtoras acabavam cedendo à pressão dos nazistas em mudar um filme aqui, mudar uma cena acolá, né, de forma que a imagem dos nazistas não fosse colocada de forma negativa em nenhuma dessas películas. Até porque a Alemanha tinha noção, o regime nazista tinha noção do alcance e do poder de influência desses filmes hollywoodianos. Então, para não perder esse mercado, né, lucrativo, as produtoras, por muito tempo, algumas mais, outras menos, acabavam cedendo, né, a essas exigências do partido nazista e evitando, né, produzir esses filmes que batessem de frente com o nazismo, com as ideias que eles pregavam. Porém, a Warner, que foi a responsável por produzir e lançar o primeiro filme antinazista, o Confissões de um Espião Nazista, ela foi banida da Alemanha em 1934, né? Justamente por se recusar a fazer algumas mudanças em um filme. A Warner foi banida da Alemanha. Então, assim, 34. Exato, 34. Em maio de 39, a Warner lança o primeiro filme antinazista. O filme começou a ser produzido no início de 1939, foi produzido de forma bem rápida, 3 meses e meio, mais ou menos, e foi lançado ali em 6 de maio de 1939. Então, assim, vamos pensar o seguinte, quando a Warner lança Confissões de um Espião Nazista, em termos mercadológicos e financeiros, essa produtora já não tinha mais nada a perder, porque ela já não estava na Alemanha, já não atuava na Alemanha, seus filmes já não podiam ser exibidos na Alemanha desde 1934. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que essas questões financeiras, econômicas, mercadológicas também ditaram, né, a produção desses filmes. Na verdade, foi isso que deu o tom dessa relação de Hollywood com o nazismo durante muito tempo, durante muitos anos. Né? Então, também não podemos pensar só esses filmes no sentido propagandístico, no sentido, olha, esses filmes foram feitos, né, para mostrar às pessoas quão mal era o nazismo, né, e tudo de ruim que eles empreendiam, né, e esses filmes foram feitos para combater essas coisas ruins. Esses filmes também foram feitos para o lucro, visando o lucro, e eles deixaram de ser feitos durante alguns anos justamente por causa desse lucro. Porém, a Warner decide romper essa linha, romper essa barreira e lança Confissões de um Espião Nazista. Nesse período, um outro filme também já estava sendo produzido, que era O Grande Ditador, foi produzido pelo Chaplin, né, pelo Charles Chaplin. Então, assim, a essa altura do campeonato, 2 filmes antinazistas já estavam sendo produzidos, um já havia sido lançado. Essa barreira de colaboração entre Hollywood e o nazismo foi rompida. Né? E aí, falando um pouquinho de Confissões, Confissões é um filme baseado em fatos reais, né, que vai falar ali sobre a atuação do FBI para descobrir, né, e desmobilizar uma rede de espionagem nazista que atuava nos Estados Unidos. É um filme baseado em fatos reais, o Confissões. E aí, o que é que ocorre, né? Confissões foi lançado em maio, como eu disse, e a guerra começa em setembro. Uma vez que a guerra começa, consequentemente, e assim, independentemente dos esforços de algumas produtoras que ainda mantinham relação com a Alemanha nazista, como a MGM, a Paramount, por exemplo, a Fox,
os mercados da Europa como um todo foram afetados, né? Porque a Europa vai ali abarcar uma série de embates diretos entre as tropas, né, envolvidas no conflito. Então, cinemas, inclusive, chegaram a ser fechados, por exemplo, em Londres, cinemas chegaram a ser fechados devido ao risco de bombardeamento. Então, de um modo geral, uma vez que a guerra começa, esses mercados na Europa são afetados. São afetados, independente desses esforços de alguns desses estúdios em manter ainda essa relação amigável com o nazismo. E aí, o que é que ocorre? O interesse dessas produtoras, principalmente hollywoodianas, começa a mudar. Né? Ao invés de ficar ali focando tanto no mercado alemão, que já estava a uma altura dessa do campeonato afetado, né, comprometido, esses chefes de estúdios, né, eles começam a observar a guerra enquanto um tema interessante para abordar nos seus filmes, nas suas películas. E aí, o Ben ele vai afirmar o seguinte, no livro que eu disse, O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Embora os chefes de estúdio tivessem evitado criticar os nazistas em tempos de paz por estarem preocupados com o mercado alemão, agora tinham em mãos um item tão promissor que o mercado alemão começava a parecer insignificante em comparação. Que item promissor era esse? O nazismo, né? Essa propaganda antinazista que surge ali durante a Segunda Guerra, antes, na verdade, da Segunda Guerra, né? Naquele contexto ali que precede o conflito mundial. Então, consequentemente, né, os estúdios vão começar agora, sim, a se mobilizar e a produzir, a abordar essa temática do nazismo em suas películas, né? Como, por exemplo, uma película da MGM, o Tempestades d'Alma, que vai contar ali a história de um professor universitário, judeu, né, que vê sua família destruída, porque seus filhos, enfim, seu genro, seu então genro, se envolvem com o partido nazista, e aí essa família, uma família que era feliz, né, vivia em harmonia, é destruída justamente devido ao envolvimento de alguns de seus membros no partido nazista. E As Luzes Brilharam Outra Vez, ou Joana de Paris, que vai abordar a atuação da resistência francesa frente ali à invasão dos nazistas à França. E esse filme é interessante que a sua protagonista, a Michelle Morgan, ela era uma atriz francesa que acaba ali se exilando nos Estados Unidos, acaba migrando para os Estados Unidos. O Grande Ditador, né, um clássico, eu acho que conhecido por muitos e muitas até hoje, que é uma sátira ferrenha, principalmente a Hitler, mas não só a Hitler, ao Mussolini também. E o Casablanca, um filme também da Warner, um outro grande clássico do cinema americano, que vai mostrar ali a atuação de um americano, né, o Rick, dono de uma casa noturna na cidade de Marrocos, na cidade de Casablanca, desculpa, localizada em Marrocos, que estava ali sob domínio do regime de Vichy, o regime fascista francês, e ele ajudava pessoas a fugirem do regime nazista para os Estados Unidos. Mas não só Hollywood produziu filmes antinazistas, é importante destacar isso. Hollywood foi a principal produtora de filmes antinazistas, foi. Né? Hollywood, na verdade, era a principal produtora de filmes no período. Né? Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, os estúdios americanos, ali diante, né, de todas as consequências que foram impostas às produções de França, de Itália, de Inglaterra, por exemplo, os estúdios norte-americanos vão assumir esse protagonismo em meio ao mercado de produção de filmes no mundo naquele momento. Então, no início da Segunda Guerra, a Hollywood já era, assim, a principal produtora de filmes, e, consequentemente, de filmes antinazistas. Mas não foi só os Estados Unidos que produziram esse tipo de filme. A Inglaterra também produziu filmes antinazistas, a exemplo chegou no Brasil com o título de Uma Voz nas Trevas, né, esse primeiro cartaz aí, que vai falar sobre uma rádio, né, que foi criada por um médico austríaco para disseminar informações contrárias ao nazismo, né, para combater esse nazismo, essas ideias que o nazismo perpetuava.
Então, é um filme de resistência. Vai ter também o Invasão de Bárbaros, que é um filme que vai falar sobre o afundamento de um submarino alemão em solo canadense, e aí os tripulantes desse submarino tentam fugir do Canadá para os Estados Unidos, que no período ainda não tinham se envolvido diretamente no conflito mundial, então ainda era tido como território neutro. E um filme brasileiro. Sim, o Brasil também produziu filmes antinazistas. 2 em específico, o Samba em Berlim e o brasileiro João de Souza. João de Souza é um marinheiro, né? Ele vai, uma vez que o Brasil se envolve na guerra diretamente, ele vai assumir o vapor de um navio vapor, assumir o controle de um navio vapor em direção aos Estados Unidos, e durante essa viagem o navio que ele estava era torpedeado. Mas o que era um filme antinazista, né? O que é que caracterizava esses filmes como antinazistas, como sendo de propaganda antinazista? Segundo Andresa Maynard, as produções antinazistas inovavam por apresentar alemães que faziam parte do Partido Nacional Socialista de forma pejorativa, a partir de um conjunto de características físicas, comportamentais e psicológicas, oferecendo nos cinemas uma leitura a respeito das particularidades desse universo político. Então, assim, de um modo geral, como os nazistas eram apresentados nesses filmes, em termos de comportamento, como pessoas frias, intolerantes, racistas, autoritárias, burras, incompetentes. Depende muito do raivosas, depende muito, isso variava muito, claro, de acordo com a história que estava sendo contada, de acordo também com o gênero. Então, nos filmes de comédia, a gente vai ver os nazistas ali sendo apresentados de forma mais com pessoas incompetentes, com pessoas burras, com pessoas atrapalhadas. Nos de drama, a gente já vai ver um nazista mais frio, mais calculista, mais desumano, mais intolerante, né, mais violento, né? Enfim. Então, os nazistas, de um modo geral, eram apresentados a partir dessas características, né? Alguns símbolos do partido nazista eram muito presentes nesses filmes, como a suástica, por exemplo, as imagens de Hitler em quadros, os ideais, né, do nazismo e como eles eram destrutivos para a sociedade como um todo, para famílias, né, também é muito explorado. E aí eu trouxe aqui as cenas de alguns filmes, mais especificamente 4, para a gente pensar, né, como esses cenários eram construídos, como essas cenas eram construídas, para justamente buscar identificar alguns desses elementos que eram inerentes a esses filmes, como, por exemplo, a suástica, né? É sempre muito comum ver nesses filmes as suásticas em bandeiras, no uniforme, né, dos integrantes do Partido Nazista. Um outro elemento pertencente ao nazismo, né, que é muito explorado em todos esses filmes, é a saudação, né, Heil Hitler, como a gente está vendo aí nessa cena de Confissões de um Espião Nazista. Aqui, uma cena do filme Ser ou Não Ser. Está aqui em destaque, né, nessa parte em vermelho. Não dá para ver, eu tentei pegar o melhor enquadramento possível, mas não dá para ver por completo. Mas aqui, do lado esquerdo, a gente está vendo ali um bigode? Aquilo ali é um quadro do Hitler que compõe esse cenário. Também era comum ver em alguns desses cenários imagens, né, do grande líder do Partido Nazista. E aqui no segundo, do lado direito, né, nesse retângulo, mais uma vez a imagem da suástica, né? Então, eram elementos comuns nos cenários desses filmes. Aqui a gente vê também a suástica no braço, né, no uniforme aí no braço do personagem nazista. Esse personagem nazista, em particular, é um tolo. Assim, ele acaba sendo enganado por uma trupe, por um grupo de teatral que se passa, né, por integrantes do nazismo para enganar os verdadeiros nazistas. Aqui uma cena do filme O Grande Ditador, né? Nessa cena em específico, né, a gente vê o Chaplin ridicularizando mesmo a imagem do Hitler, colocando água, ao invés de tomar água, ele coloca a água dentro das calças, né? E aqui uma cena do filme Tempestades d'Alma, como eu disse, ele gira em torno, né, de uma família chefiada por um professor universitário. Aqui a gente vê novamente bandeiras do nazismo, não está tão
o foco não está muito bom, mas são bandeiras com a suástica. E aqui é uma cena que representa a queima de livros, que de fato aconteceu, né, na Alemanha nazista, no momento no qual, enfim, foram queimadas várias obras que iam de encontro ao que os nazistas pregavam. Mas assim, gente, uma vez que esses filmes, e aí já caminhando para o final da apresentação, uma vez que esses filmes eram produzidos, né, eles precisavam chegar também ao máximo de público possível, certo? Então, o filme ele é produzido, depois ele passa para o distribuidor. O distribuidor vai ali vender essa fita para os exibidores, os donos, os proprietários das casas de cinema, das salas de cinema. Esse é o percurso que o filme ele acaba fazendo. Porém, para chegar ao público final, né, para que as pessoas fossem ao cinema assistir esses filmes, há nesse interim, né, desse processo, uma fase muito, muito importante, né, que é o processo de divulgação, que é, né, tentar chegar ao máximo de pessoas possível. E, nesse processo de divulgação, explicar para as pessoas, demonstrar para as pessoas por que era importante assistir aqueles filmes, o que aqueles filmes falavam, o que aqueles filmes abordavam, né? Por que vocês deveriam ir, né? Vocês, espectadores, deveriam ir às salas de cinema assistir esses filmes. E é nesse contexto que a imprensa vai desenvolver um papel, pensando no contexto da Segunda Guerra, a imprensa vai desenvolver um papel muito pertinente, né? E aí eu trouxe, para a gente, né, entender um pouco e refletir um pouco sobre esse processo de divulgação, eu trouxe algumas passagens, tanto de revistas como de jornais brasileiros, certo? Já que eu tenho trabalhado a atuação desses filmes no Brasil, então meu foco nesse processo de divulgação recai mais sobre o Brasil, né, brasileiros, divulgando algumas dessas películas. Então aqui é para a gente perceber um pouco do tom dessas divulgações. A primeira é um trecho de uma divulgação da revista Cena Muda, em 1942. Lembrando, só para contextualizar rapidamente, que no primeiro momento, esses filmes antinazistas, eles foram censurados, foram impedidos de serem exibidos no Brasil, né? Já que o Brasil, ali até 1942, no início de 1942, manteve uma posição de neutralidade. Só em 1942, né, após o ataque a Pearl Harbor, e a entrada dos Estados Unidos na guerra, que o Brasil vai romper as relações diplomáticas e comerciais com o eixo, e, consequentemente, esses filmes antinazistas passam a ser autorizados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda para serem exibidos no Brasil. Então, a Cena Muda vai dizer o seguinte: não houvesse o Brasil rompido relações com o trinômio salteador de nações livres, estaríamos impedidos de admirar no cinema verdadeiras obras-primas de poder moral do cinema. Já à noite, vai falar o seguinte sobre Tempestades d'Alma. Existe, evidentemente, um profundo sentido político em Tempestades d'Alma. A gente sai do cinema com uma raiva enorme de Hitler, da Gestapo, do nazismo. E por quê? Porque a história é bonita e verdadeira. Os personagens não são bonecos feitos sob medidas, e a direção de Frank Borzage, muito correta, sem altos e baixos. Então, não vai ser incomum encontrar, por exemplo, divulgações que colocam esses filmes como verdades, né, o enredo deles como verdades absolutas. Há de se questionar, né, claro, haviam fatos reais que eram trabalhados nesses filmes, mas nem tudo era absolutamente como realmente acontecia, e esses filmes também tinham algumas partes ficcionais, enfim, montado o enredo, né, para ser atraente para as pessoas, para esse público, mas enfim, o jornal vai divulgar dessa forma. Olha, a gente sai com raiva, sabe? Porque é uma história muito bonita e é uma história verdadeira, ou seja, vão assistir esse filme, né? Porque ali está posta a verdade sobre o que é uma parte desse regime nazista, né? Fora que ele dá alguma pista dos sentimentos que esses filmes provocavam. Aqui ele fala em raiva, o jornal fala em raiva, né? Então, nos dá pistas de como acontecia também esse processo de recepção dos filmes, mas, contudo, entretanto e todavia, é importante também questionarmos essas fontes, entender que esses jornais recebiam para divulgar esses filmes e que poderia, sim, também haver um pouco de exagero nessas divulgações.
Não vamos tomar também essas divulgações como verdades absolutas. Né? Vamos entender quem estava por trás desses periódicos, quais seus interesses, enfim. Um outro periódico, né, o Folha da Manhã, publicado aqui em Sergipe. Que sabe você dos perigos que ameaçam o Brasil, dos perigos que rondam o seu lar e que ameaçam a sua segurança pessoal e dos entes que lhe são caros. Confissões de um espião nazista. O filme que Hitler daria tudo para destruir lhe explicará muita coisa que você ignora. Lembrando que Confissões era baseado em fatos reais, o que dá um apelo de verdade muito maior a esse filme. Né? E aqui a gente vê como o jornal coloca, olha, vocês precisam assistir Confissões de um Espião Nazista porque ele vai lhe explicar algumas coisas que você ignora, né? Possíveis ameaças que circundam ali a sua segurança, a dos seus entes queridos. Então, vão assistir esse filme porque eles vão lhe explicar coisas que vocês desconhecem, coisas que vocês podem passar despercebidas por vocês ali na sua rotina, mas que podem representar um perigo. É preciso, o Jornal do Brasil aqui, é preciso ver a nefanda ação dessa organização tenebrosa para que se tenha ideia do que seria o mundo dominado pela Grande Alemanha. O cinema aí está para prestar-nos esse serviço. Um dos filmes mais perfeitos, mais comoventes e mais empolgantes que já se fez sobre o assunto é, sem dúvida, E as Luzes Brilharão Outra Vez, a primeira produção antinazista da Reiko. Então, vejam, olha, tá vendo aqui o papel do cinema? O papel social do cinema é também prestar esse serviço à sociedade, olha como o jornal coloca, né? Prestar esse serviço de informar as pessoas, né? Como seria, o que seria de nós, o que seria do mundo se o nazismo dominasse, se a Alemanha nazista vencer essa guerra e impor ali seus ideais, suas condutas para o mundo todo, né? Também o Jornal do Brasil, com o filme Ser ou Não Ser, a película que Queiro Lombard terminou para Lubitsch, antes de sofrer o fatal acidente que a vitimou, justamente quando voltava a Hollywood, depois de uma brilhante excursão em prol da causa democrática, será apresentada amanhã nos cinemas. Então, uma outra característica dessas divulgações era enfatizar a participação de determinadas atrizes, de determinados atores. Afinal de contas, muitas pessoas iam assistir aos filmes também para ver seu ator preferido, para ver sua atriz preferida em cena. Não era incomum que isso acontecesse. Então, sabendo disso, né, desse apelo em torno da imagem desses artistas, algumas divulgações também traziam, destacavam essas pessoas, a atuação delas no filme, a presença delas nos filmes. E aí também o Jornal do Brasil, né, nesse filme poderá o público ver com profundo e, mais uma vez, profundo e impressionante realismo, né, mais uma vez a coisa da verdade, como se cria a mentalidade nazista. Um filme que também as mulheres deveriam ver, Os Filhos de Hitler. E aí, né, já para concluir, eu não sei se eu passei do tempo, não sei se eu estou no tempo, mas, enfim, eu queria concluir, né, partindo da ideia de que o cinema, né, desempenhou, sim, uma importante atuação, um importante papel naquele contexto de guerra, tanto como produto econômico, né, afinal de contas, trazia lucro ali para as produtoras, para as distribuidoras, para os exibidores, como do ponto de vista propagandístico, né, já que essa propaganda antinazista, e aí pensando nos filmes antinazistas em especial, elas estavam embutidas ali dentro daquela narrativa, de maneira proposital, justamente para tentar influenciar aquelas pessoas contra o regime nazista. E aí, eu concebo esses filmes nazistas, eu entendo esses filmes nazistas também pensando a forma como eles influenciavam, a forma como eles atingiam as pessoas, serviam, né, para que essas pessoas aguentassem, né, e se submetessem ali ao esforço de guerra, né, cotidiano, para quem ficava e, enfim, o esforço de guerra cotidiano para que o nazismo pudesse ser combatido, para que os aliados pudessem vencer aquela guerra, né? Então, mostrar os perigos, os riscos que o nazismo representava ao mundo e o que poderia acontecer com o mundo caso os nazistas vencessem esse conflito, também foi um papel desses filmes, né? Então, olha, a gente precisa combater, na verdade, a gente precisa empreender esse esforço de guerra para combater esse mal maior.
E aí eu trouxe, né, algumas bibliografias que eu utilizei aqui para montar a apresentação. E para quem quiser, né, aprofundar um pouco mais no tema, eu sugiro esse artigo do Cláudio Bertoli Filho, Hollywood contra o Nazismo, a construção cinematográfica do inimigo alemão. E sugiro também o livro da Andresa Santos Cruz Mainá, de Hollywood e Aracaju, Antinazismo e Cinema durante a Segunda Guerra Mundial. É isso, gente, e eu termino por aqui, para a gente abrir para o debate. Desculpa aí se eu passei um pouco do tempo, eu não sei como foi aí. Se eu respeitei certinho. Foi ótimo, Liliane. Nós vamos passar para o debate agora. Já temos algumas perguntas que foram colocadas. Mas antes eu vou fazer alguns comentários e também fazer a minha colocação. Depois eu devolvo a palavra para você, se você quiser fazer alguns comentários, e depois a gente vai ver quem quer se pronunciar, fazer alguma... Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode agregar alguma coisa, né? E quem já registrou também suas perguntas ali no debate, né? Mas, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pela sua palestra, porque ela lança luz sobre coisas bastante importantes, né? Primeiro, de maneira mais geral, sobre história e cinema, né? Porque a gente sabe que o cinema ele pode ser trabalhado como objeto histórico, quando você estuda o cinema em si mesmo. Mas ele também pode ser fonte histórica, quando estudamos uma outra coisa através da fonte fílmica. E pode ser um agente histórico, você deu alguns exemplos na sua palestra, né? Vamos dizer, a Warner, um pouco antes, né, de Hollywood declarar a guerra para o nazismo, começou a atuar, né, como um agente histórico nessa guerra expandida, que você, aliás, apresentou muito bem, porque a guerra total ela não se dá mais somente no campo de batalha, ou seja, ela na arena de combate, digamos assim, né? Ela tem outros campos de batalha que são a arte, a cultura, o entretenimento, a economia, a política, e o cinema ele desempenha um papel aí importante. E ele acaba sendo um agente histórico capaz de influenciar na história, né? Ou seja, os historiadores eles apresentam aí múltiplas possibilidades de trabalhar com o cinema, né? Seja como objeto, quando o cinema é o foco, seja como fonte, quando o cinema é a história vista quando você usa o cinema para estudar uma outra questão, inclusive pode ser o nazismo, por exemplo, as reações contra o nazismo. E o cinema como agente histórico. E outra coisa importante, que você também foi colocando, e que eu acho importante ressaltar, é que o cinema ele tem 3 dimensões importantes, né? Ele é uma indústria, e é uma indústria inserida no mundo capitalista, uma indústria que visa lucro, né? Que tem um público a atingir, que sofre certas pressões de mercado, como você citou muito bem, que as produtoras de cinema também tinham que fazer concessões no período antes da declaração de guerra, né? Tinham que fazer concessões também à Alemanha, porque a Alemanha também era um público para o cinema americano, né? Então, isso são pressões econômicas, né? Ou seja, o cinema ele é uma indústria com um produto a ser vendido, mas ele também é uma arte e um entretenimento. Sim. Ou seja, traz as marcas dessa possibilidade dos artistas envolvidos no cinema atuarem através dessa arte na história. E, finalmente, a terceira dimensão importante, que é que o cinema também é uma prática social. Ou seja, como você também citou de maneira bastante interessante, o cinema também gera espaços de sociabilidade, práticas sociais, formas das pessoas se relacionarem e espaços também. Você até citou o espaço, o cinema, ele era frequentado por pessoas e havia até isso de, como você citou como exemplo, né, a pessoa mais elegante da sala de cinema, ou seja, aquele espaço, o cinema, ele também pode ser estudado por historiador. Então, uma primeira contribuição importante que eu achei nessa sua fala
para as pessoas que estão começando a pensar o estudo da história do cinema, é que tem muita coisa diferente para ser estudada, né, no cinema, além dos filmes. A primeira coisa que a pessoa pensa é estudar os filmes, que é um eixo importante, né? Estudar os filmes, ou seja, a produção fílmica que foi realizada. Você estar estudando o cinema como arte, vamos dizer assim, num desses seus aspectos. Mas você pode estudar a indústria do cinema e você pode estudar as práticas sociais, né? Ou seja, o cinema são todas essas dimensões ao mesmo tempo e todas elas podem ser estudadas pelos historiadores. E, ligado a isso, eu também queria comentar que isso também nos leva a pensar várias fontes possíveis para o estudo da história do cinema. Claro, tem um próprio filme, é a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas você pode pensar os jornais como faz parte importante da sua dissertação e agora da tese de doutorado, né? O jornal também é um caminho para você estudar o cinema, porque nos jornais e revistas especializadas de cinema existem os comentários sobre o cinema e também existem um espaço onde você percebe a recepção de um público sobre o cinema. Então, jornais, mas também os dados de bilheteria, os depoimentos de envolvidos, o depoimento seja nas três áreas, né? Porque o cinema envolve o ser humano em três âmbitos também, né? Porque tem os produtores do cinema, mas tem os receptores do cinema, o público que assiste, e tem a humanidade que é representada através do cinema, os seres humanos que são apresentados pelos filmes como personagens, ou seja, a representação da sociedade que é encaminhada pelo cinema, já que o cinema também é uma arte narrativa. Então a gente tem o humano, aparece em três pontas aí no cinema, né? O humano aparece como produtor do cinema, o humano aparece como receptor do cinema através do seu público, e o humano aparece como representado pelo cinema. Então, a gente vê aí uma riqueza muito grande, né, de possibilidades. Mas eu queria fazer um comentário, e também pode ser uma pergunta mais específica, que é já sobre, e você falou muito bem sobre isso, que até certo momento havia um pouco dessa ambiguidade que o governo Vargas manteve em relação ao nazismo, até pensando se ia ficar de um lado ou de outro. É isso, né? E a gente conhece até, né, fatos, né, vergonhosos, como foi o caso que ficou mais notório, o caso da Olga, né, por exemplo, né, de mandarem a Olga Benário para extraditarem para a Alemanha nazista, né, no período Vargas e outro. Ou seja, o governo Vargas ele ficou também ali meio oportunisticamente vendo de que lado que ele iria ficar, né? Também hoje, né, fica muito claro. Então, o Brasil do lado hoje a história se redesenha de uma certa maneira, mas naquele período as cartas estavam sendo dadas, né? Então o próprio governo oscilou diante disso e a indústria do cinema no Brasil, né, também acompanha isso, porque é como você falou, de 1933 a 1939, os filmes antinazistas foram proibidos no Brasil, porque também já que não havia ainda declaração, o Brasil ainda estava na situação neutra, ele também queria se conservar distanciadamente neutro no mundo da cultura. Mas a minha pergunta, eu também já sei que você estudou isso, porque eu participei da sua banca de mestrado, né? Que era essa questão de Sergipe, e não é à toa que a Liliane também é sergipana, né? E lá em Sergipe tem um pessoal muito forte trabalhando, né, com a história do cinema, história do tempo presente. E Sergipe foi o estado no Brasil que sofreu a guerra mais próxima, a guerra real, né? Porque o Brasil inteiro assistiu a guerra, como hoje a gente está assistindo a guerra da Ucrânia, né? Digamos assim. Mas é algo distanciado para nós e, ao mesmo tempo, sempre impactante, porque a guerra, quando é uma guerra total, e hoje, quando é uma guerra globalizada, mesmo que seja uma guerra localizada, ela tem impactos no planeta inteiro, né? A guerra tem impacto no planeta inteiro. Hoje, a guerra globalizada, uma guerra como a Ucrânia, né? A Rússia e a Ucrânia,
ela impacta o planeta, né? Impacta o planeta porque o mundo está globalizado, né? Mas nesse período, onde o mundo ainda não estava globalizado, como era uma guerra total, impactava, né? O Brasil impactava todos os países. Por isso é chamado de uma guerra mundial. Mas Sergipe acabou sendo o estado onde a guerra esteve quase perto de uma maneira concreta, porque teve a questão dos bombardeios em Sergipe em 1942, que acabou coincidindo depois, foi o ano também que o Brasil sai da situação de neutralidade e declara guerra, né? Porque os Estados Unidos também entram, né? Mas eu queria perguntar se durante qual o impacto desses acontecimentos, que foram os bombardeios que até hoje é uma situação, né? Havia também teorias, né, de que foram os próprios americanos que derrubaram os navios brasileiros para que o Brasil acelerasse, saísse do estado de neutralidade. Existe toda uma sorte, desde as teorias da conspiração, né, até hipótese, poderia ser, né, quem sabe, né? Mas eu acho que a gente não tem muita comprovação disso, né? Mas, de qualquer maneira, a guerra chegou perto das praias de Sergipe, e então a minha pergunta mais específica seria sobre como que isso interferiu, né, esse fato, né, de a guerra ter chegado perto em Sergipe, especificamente por causa dos bombardeios de 1942. Né? Eu devolvo a palavra para você fazer alguns comentários sobre essa colocação. Aí eu já peço para o Ulisses ir vendo as pessoas que colocaram as perguntas, e daqui a pouco todos os outros, vão poder falar também, né? Ou pode tomar a palavra, como eu disse, né? Ou pode levantar a mão mesmo e pedir a palavra e fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, ou quem já foi escrevendo ali na ferramenta de perguntas, a nossa equipe vai ler, ou a pessoa pode também falar. Né? Bom, Liliana, eu devolvo a palavra a você nesse momento. Bom, professor, eu queria primeiro agradecer, né, pelas colocações que o senhor fez, que acabam reforçando, né, algumas coisas que eu falei ao longo da palestra, pensando essa relação entre cinema e história, né? Então, o cinema como fonte, o cinema como agente dessa história, né? O cinema como uma ferramenta para pensar a sociedade, o período em que foi produzido. E o senhor mencionou aí também, durante a sua fala, né, o grupo, né, do qual eu faço parte aqui, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, que é o Grupo de Estudos Tempo Presente, né, muitas pessoas também, outros pesquisadores, outras pesquisadoras, trabalhando essa relação cinema e história, trabalhando com a Segunda Guerra Mundial, não necessariamente na relação cinema e história, né, trabalhando com a temática do tempo presente. Então, também fica aí o convite, né, quem se interessar mais, procurar também os trabalhos do GET. Nós temos um site, né, o gtempo.org, também podemos ser encontrados nas redes sociais. Então, quem também se interessar por essas temáticas, fica o convite também para conhecer um pouco mais sobre o GET, que, inclusive, vai realizar agora, entre 15 e 17 de agosto, um evento sobre os 80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra. O quinto Visões do Mundo Contemporâneo, 80 anos do Brasil na Segunda Guerra. E o evento vai ser realizado entre os dias 15 e 17, que aí tem já a ver com sua pergunta, né, professor, que tem uma relação com esses torpedeamentos, né, aos navios brasileiros na costa aqui entre Bahia e Sergipe, em agosto de 1942, né, 5 embarcações foram torpedeadas por um submarino alemão entre Bahia e Sergipe, nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1942. Mas antes de falar sobre os torpedeamentos, né, é importante a gente recapitular algumas coisas. Como eu disse, após Pearl Harbor, o Brasil vai cortar relações diplomáticas e comerciais que mantinha com o eixo. Então, por exemplo, filmes alemães que eram exibidos no Brasil passam a ser proibidos de serem exibidos. Em compensação, os filmes antinazistas, né, americanos, ingleses, enfim, os filmes antinazistas como um todo, eles passam a ser autorizados para serem exibidos aqui, e aí o Brasil rompe com o eixo em janeiro de 42, e o primeiro filme ele vai ser exibido em março de 42, que é o Tempestades da Alma, é o primeiro filme antinazista exibido no Brasil.
Claro que essa atitude do Brasil em romper com o eixo acabou levando a que o país sofresse algumas represálias, né? Dentre elas, alguns torpedeamentos de embarcações brasileiras ocorridas fora do território nacional, e esses torpedeamentos em si que ocorreram, como eu já disse, entre Bahia e Sergipe, que é considerado aí um evento, é considerado por alguns historiadores, um evento que representa o estopim para a entrada do Brasil no conflito. Uma vez que nós sofremos essa agressão em território nacional, né, aí vários corpos de vítimas, sejam sobreviventes, sejam pessoas já mortas, destroços dessas embarcações chegam às praias sergipanas, né, impactando ali mais diretamente o cotidiano, principalmente da capital do estado, que era Aracaju, né, então, por isso que a gente, né, o professor mencionou que Sergipe e Bahia, né, por conta dessas consequências dos torpedeamentos, acabam sentindo mais de perto ali, né, esses efeitos da guerra, porque a agressão ocorre, né, mais especificamente nesses territórios, e as consequências dessa agressão impactam a vida nessas duas localidades, né. Enfim, os filmes antinazistas já eram exibidos no Brasil, mesmo antes dos torpedeamentos. Então, assim, o que leva, qual a relação, né, dos torpedeamentos com essas películas antinazistas? Os filmes em si já haviam sido autorizados para serem exibidos, né, então, a liberação para esses filmes serem exibidos no Brasil não teve uma relação direta com os torpedeamentos, e sim com o corte de relações diplomáticas comerciais que o Brasil estabeleceu com o eixo, né? Agora, por exemplo, vamos pensar aqui a realidade de Sergipe, mais especificamente, né, que foi um desses locais que viu de perto, né, esses efeitos da guerra. A primeira película foi exibida em março, como eu disse, foi Tempestades d'Alma. A segunda foi o Confissões, a segunda norte-americana foi o Confissões do Espião Nazista, que foi exibida em abril. Só que essas películas, elas estreavam principalmente no Rio de Janeiro, nos cinemas do Rio de Janeiro, e muitas vezes elas demoravam um pouco para chegar em outras localidades, a exemplo de Sergipe. Em Sergipe, essas películas demoravam um pouco para serem exibidas. No caso de Sergipe, o primeiro filme antinazista que vai ser exibido é justamente Confissões de um Espião Nazista. E quando é que o Confissões de um Espião Nazista chega em Sergipe? Dia 12 de setembro de 1942, ou seja, quase um mês após os torpedeamentos, quando Aracaju, né, que era a capital e o local que abrigava os cinemas que exibiram essas películas, ainda estava lidando com os efeitos do conflito, o pessoal ainda estava, né, assustado com o que estava acontecendo, receoso de que novas agressões pudessem ocorrer, lidando, né, com os desdobramentos diretos que aquilo provocou no seu cotidiano, e aí chega um filme antinazista, o primeiro filme antinazista em Sergipe, e justamente um filme antinazista baseado em fatos reais, né, que vai mostrar ali a rede de espionagem, a rede de espionagem atuando nos Estados Unidos. Por isso aquele apelo também tão grande do jornal Folha da Manhã. Olha, esse filme, né, vão assistir, porque esse filme pode mostrar coisas que você ignora, né, de riscos à sua segurança e a dos entes que lhes são caros. Então, assim, vamos pensar uma sociedade que está acabando de receber, acabou ali de enfrentar, né, esses torpedeamentos, que está lidando com os efeitos desses torpedeamentos ainda, e de repente o primeiro filme antinazista chega às telas de seus cinemas, e justamente um filme baseado em fatos reais, né? Então é compreensível que haja todo esse apelo, né? E uma vez que o Brasil é agredido assim diretamente em seu território nacional e, consequentemente, declara, agora sim é que vem a declaração de guerra do Brasil ao eixo, e, consequentemente, depois o envio, né, de uma força expedicionária que vai lutar ali em Monte Castelo, na Itália, esses filmes acabam se tornando ainda mais relevantes, porque vamos pensar, agora nós estamos envolvidos diretamente na guerra. Até o início do ano, a gente mantinha uma posição de neutralidade. De repente, a gente rompe essa posição de neutralidade, e agora, já no final de 42, nós já estamos envolvidos diretamente no conflito. Então, era importante também mostrar aos brasileiros por quê, né, que nós estávamos envolvidos nesse conflito, a quem nós queríamos combater, né, o mal, né, que o regime nazista
não só proporcionou, mas ainda poderia proporcionar caso não fosse combatido. Então, eu parto da ideia de que a entrada, o envolvimento do Brasil de modo direto no conflito, tendo como estopim esses torpedeamentos, acabam trazendo um apelo ainda maior em torno desses filmes antinazistas. Então, muito obrigado, Liliane, pela resposta e acrescentou já mais algumas coisas importantes, né, para o estudo do tema. Mas nós vamos passar agora aos comentários das outras pessoas aqui presentes, que podem fazer seus comentários, fazer suas perguntas, tanto levantando a mão e falando, ou a nossa equipe também está lendo as perguntas que foram colocadas, ou as pessoas podem também falar, né, as perguntas que escreveram, ou a nossa equipe pode ler. Ulisses, temos alguma... é porque eu vi que já um pessoal levantou a mão, né? Bom, nossa própria equipe levantou a mão e a Silvia Gomes também, né? Professor, Então, pode falar, Marcele. Desculpa interromper, eu só quero dar um aviso em relação aos certificados. O que acontece? Nós temos um limite de envios de e-mail por dia, são 100 e-mails que são enviados. E aí na sala, quando a gente divulgou a lista de presença, tinham 120 pessoas. Então, nós já atingimos o limite de envios. Nós só vamos conseguir mandar o restante dos certificados amanhã, tá bom? Porque hoje a gente já bateu o limite diário. Agora a gente já bateu. Então, para o pessoal que não recebeu, deixa eu ver aqui a lista, já batemos 100 assinaturas na lista. Então, algumas pessoas só vão receber o certificado amanhã, tá bom? Pode deixar que amanhã cedinho vocês vão receber e tudo mais. A assinatura de vocês vai continuar aqui, tá? Mas hoje o certificado não vai mais conseguir chegar ao e-mail de vocês, tá bom? Só isso mesmo, professor. Obrigada, tá? Perfeito, Marcele. A gente pode passar a palavra agora para a Silvia Gomes, que levantou a mão. A gente pode começar com ela, depois a gente vê outras pessoas. Silvia, você quer falar? Boa tarde, professor. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos. Estamos. Boa tarde, Liliane. Excelente apresentação. Eu amei sua apresentação. Eu tenho, nesses últimos dias, eu assisti filmes voltados para essa temática nazista, e durante a sua fala, me fez lembrar um filme chamado O Julgamento de Nuremberg, que eu assisti recentemente. Então, muitas coisas que você falou aí, né, no filme, essa questão da propaganda antinazista, né, dessa demonização do nazismo, isso estava muito presente no filme, né? Então, E eu fiquei, assim, com uma certa dúvida, assim, porque, assim, esses filmes, com esse propósito aí, né, de apresentar o nazismo como algo negativo, eles podem, de alguma maneira, direta ou indireta, dentro do que você pesquisou, você acha que pode ter justificado certas atitudes dos aliados durante a guerra, tipo o bombardeio da cidade de Hiroshima e Nagasaki? Por que eu estou te perguntando isso? Porque no filme, O Julgamento de Nuremberg, só foram apresentados lá no julgamento, né, os crimes nazistas, né, principalmente ali exaltados durante a exibição. E interessante que no filme são apresentadas imagens reais dos campos, né, que foram captadas ali pelo exército, se eu não me engano, pelo exército dos Estados Unidos. Então, são imagens reais, assim, chocantes, e, se não me engano, foram as mesmas imagens apresentadas durante o julgamento real mesmo, se eu não me engano, tá? Então, essas imagens, assim, são, assim, chocantes e chocaram também os presentes ali, né? E provavelmente influenciou em muito a decisão do tribunal, né? Então, eu queria saber se isso... E não foram apresentados, por exemplo, imagens dos ataques a Hiroshima e Nagasaki. Tipo assim, não foram só os nazistas que cometeram crimes, assim, horrendos, né? Não foram só eles. Então, achei que aquele julgamento ficou faltando muita gente ali, né? Muitas pessoas ali. Então, até que ponto esses filmes antinazistas, né,
não justificaram ou acabaram justificando de alguma maneira os crimes dos próprios aliados durante aquela guerra. Veja, Silvia, uma coisa que a gente precisa levar sempre em consideração quando a gente vai analisar um filme, né, vai assistir um filme, é quem está produzindo esse filme. Quem está por trás da produção desse filme. Então, o filme, o julgamento de Nuremberg, né, e em qual momento também esse filme está sendo produzido, né? O julgamento de Nuremberg é um filme estadunidense. É um filme estadunidense. Então, eu acho muito difícil que os Estados Unidos vão produzir um filme e lançar um filme mostrando, olha o que nós fizemos contra os japoneses na Segunda Guerra. Eles vão falar o que o outro lado, as atrocidades que o outro lado cometeu durante a Segunda Guerra. A propaganda negativa, nesse caso, tem que ser contra o inimigo, né? No seu caso, no caso dos norte-americanos, a propaganda sempre tem que ser a favor, sempre tem que ser positiva. No caso dos filmes antinazistas, era isso que acontecia, né? Os americanos sempre colocados de forma muito positiva e os nazistas sempre de forma muito negativa. Apesar, né, dos americanos terem também cometido atrocidades como as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas eu não consigo, assim, nenhum dos filmes antinazistas produzidos durante aquele período e que eu, né, trabalho, com os quais eu trabalho, eu não consigo entender ou perceber ali uma influência desses filmes nessa ação dos Estados Unidos, em específico contra Hiroshima e Nagasaki. Porque eu entendo, assim, que essas bombas atômicas, o lançamento dessas bombas atômicas, foram mais uma demonstração do poderio, né, dos Estados Unidos, já pensando o pós-guerra, né, as relações diplomáticas que já estavam começando a se estabelecer no pós-guerra ali, depois a gente vai ter a Guerra Fria, né, de uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, então eu vejo mais essas bombas como uma demonstração desse poder, né. Inclusive, eu vou até deixar uma indicação, né, para você, do livro Guerra Fria, História e Historiografia. Foi lançado recentemente pelo professor Sidney Munhoz, né, um grande especialista no tema da Guerra Fria. E no primeiro bloco desse livro, ele vai trabalhar algumas questões da Segunda Guerra Mundial, né, ainda no período da Segunda Guerra Mundial, nos bastidores ali, já caminhando para o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que já prenunciavam essas disputas, né, em torno de Estados Unidos e União Soviética. E ele, inclusive, vai ter um capítulo que vai falar sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, mas, assim, resumindo, né, eu não nesses filmes, né, com os quais eu trabalho, com os quais eu produzo, que foram produzidos, com os quais eu trabalho, que foram produzidos durante o período, eu não vejo, né, essa relação desses filmes com o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né, e sempre lembrar, né, no caso desse filme que você mencionou, O Julgamento em Nuremberg, um filme estadunidense, então, eu acho muito difícil que eles vão ali fazer um filme que mostre de forma tão negativa algo que eles fizeram. De fato, eles vão explorar muito mais do que os inimigos fizeram. Eu também quero só acrescentar uma coisinha sobre esse tema, porque a pergunta da Silvia, além de ser a pergunta mais específica, né, que a Liliane respondeu, ela também é uma pergunta sobre os usos, né, historiográficos do cinema. O que nós, historiadores, precisamos levar em conta, né? Porque os filmes têm essa dimensão, né, ideológica, né, de interesses, né? Os filmes mostram os interesses daquela sociedade que envolve a sua produção, que é isso que a Liliane respondeu. E como trabalhar historiograficamente com isso? Isso também é uma questão importante do ponto de vista da teoria e da metodologia da história no seu trabalho com o cinema. Então, claro que os historiadores eles têm que levar isso em consideração, que o filme ele também é um discurso, né? E esse discurso ele pode até ser mais discreto, pode conter posições involuntárias, né? Não pensadas diretamente, ou voluntárias. E pode ser exagerado, né? Por exemplo, aí já
Eu me lembro até hoje, não é um filme conhecido, mas ou não sei se a Liliane conhece, mas uma vez eu vi há muito tempo um filme, mas só me chamou a atenção, que eu já estava estudando de história na época, que era o título do filme era assim. É claro que nenhum historiador escreveria esse filme, né? Mas poderia estudá-lo. Né? O filme era assim: Hitler, Trajetória de um Demônio. Então, o título do filme. Né? Quer dizer, claro que o filme como esse, ele já é. Ele comporta aquele exagero, né? Aquele exagero, porque geralmente você não iria escrever um livro de história sobre o Hitler referindo-se a ele como um demônio. Mas no filme aparece isso, né? Essa possibilidade, né? Porque o filme ele não tem um comprometimento historiográfico. Quem tem que ter um comprometimento historiográfico somos nós, historiadores, né? Que podemos estudar esses filmes, né? Nos seus exageros, né? Ou nas suas tentativas mais deliberadas, voluntárias ou às vezes involuntárias, de atuar na realidade, né? Porque é como a gente colocou no momento anterior, né? O cinema ele também é um agente histórico. Ele também tenta agir sobre a história de diversas e ele age sobre a história de diversas maneiras, ou às vezes voluntariamente, às vezes com uma finalidade específica, às vezes involuntariamente. E quando age voluntariamente, às vezes encaminha certos discursos. Às vezes são exagerados os discursos, né? Também, né? Ou às vezes eles são parciais, ou são claramente parciais às vezes, né? Mas tudo isso é um objeto de análise, né, do historiador, porque o historiador está analisando esse lugar de produção do cinema, né, e as suas finalidades, as suas recepções, né? Ou seja, o historiador ele é que tem que mobilizar essa complexidade, que, aliás, é o que a Silvia também estava fazendo, né, como historiador. Inclusive, professor, não só a sociedade, mas também o período em que esse filme está sendo produzido, né? O que estava acontecendo naquele período, né, naquela sociedade que produziu esse filme, para que o filme fosse trabalhado a partir daquela perspectiva. Essa coisa da perspectiva, né, com a qual os fatos são trabalhados, também vai variando muito, de lugar e de período também, né? É verdade. Esse filme está dialogando diretamente, né, com o julgamento de Nuremberg ali, né? Então ele quer também agir, né, sobre sobre aquele ambiente, né, que envolveu também o julgamento de Nuremberg, e a guerra ainda está em curso, né, porque ainda tem o Japão e depois, mas é verdade, né? Então, e nós como historiadores temos que avaliar isso na sua complexidade e no seu lugar, né? O seu lugar de produção, que inclui um espaço, uma sociedade e um tempo ali, né? Que está produzindo aquele filme, né? Mas, Ulisses, temos outras perguntas? Por enquanto não temos mãos levantadas, mas a gente já tem umas perguntas colocadas ali na ferramenta, né? Eu passo a palavra para você nos falar sobre o que tem lá nas perguntas. Está sem som. Estranho. Tá bem, eu vou ler as perguntas, tá bom? As perguntas da ferramenta. Liliane, uma primeira pergunta que tem aqui é que algumas pessoas estão pedindo plataformas ou alguma forma de acessar esses filmes. Teria como você disponibilizar alguma coisa, algum link? Então, alguns filmes estão em algumas plataformas, né? O Grande Ditador é um filme fácil, o Casablanca também é um filme fácil de encontrar nessas plataformas. Alguns podem ser encontrados também no YouTube, também é possível encontrar alguns filmes no YouTube. Os mais famosos geralmente são mais fáceis de ser encontrados, né? Casablanca,
O Grande Ditador, os principais, né, que são os dois aí mais famosos, são mais fáceis de encontrar, outros já são mais difíceis. Tem na Amazon também. Eu estou falando na Amazon, não é querendo fazer propaganda, não, porque foi na Amazon que eu vi que tem um DVD reunindo, se eu não me engano, 6 ou 7 filmes antinazistas. Tem a Sétima Cruz, tem Tempestades d'Alma. Então, assim, alguns filmes são possíveis de ser encontrados, né, no YouTube, em outras plataformas de streaming. Alguns podem ser comprados em DVD, e outros, infelizmente, são mais difíceis de serem encontrados. Então, o que eu sugiro é vocês podem pesquisar no YouTube, pesquisem nessas plataformas de streaming, por exemplo, o HBO, né, eu acho que talvez tenha alguma coisa ali, eu não sei ao certo se tem, e quais seriam esses filmes, né, na Amazon Prime, Netflix, talvez seja possível encontrar alguns desses filmes, Telecine, e busquem também Mercado Livre, a Amazon, esses sites de venda, que talvez seja possível encontrar alguns DVDs desses filmes também. Não de todos, mas alguns é possível encontrar. Outros já são realmente um pouco mais difíceis de serem disponibilizados. E é também interessante pensar no outro lado que pode ser estudado também, né? Que são os próprios filmes nazistas que eram produzidos no período, porque tem uma produção muito grande. Só que a maior parte desses filmes foi sumindo, né? Mas hoje tem no YouTube alguma coisa também, né? Triunfo da Vontade, os filmes mais conhecidos, nazistas mais conhecidos, têm um acesso, né? Tem uma possibilidade de, já estão disponibilizados. Muita coisa já, como o nazismo, obviamente, perdeu a guerra, é mais difícil, eu acho, né? Mais difícil do que encontrar os filmes estadunidenses, né? Muitos dos quais são reprisados de vez em quando, né? Esses mais Sim. antigos, né? Até nas redes de TV fechadas, né? Já os nazistas não, nunca, né? Mas de todo modo, alguns deles também já estão nas plataformas do YouTube, né? E são examinados, né, pelos historiadores. Mas muitos já desapareceram, né? Eu não sei onde que eles se encontram, né? Aqui no Brasil quem desenvolve um trabalho muito bom também sobre filmes nazistas é o Flaviano Solan. Inclusive, ele fez fez mestrado aí no PPGHC, e ele vai trabalhar a relação desses filmes aqui no Brasil. Então, tem o Wagner Pinheiro também, trabalha com filmes nazistas e antinazistas, enfim. Tem algumas pesquisas interessantes sobre o tema também. Então, vamos passar para mais uma pergunta, se houver. Temos mais perguntas, Marcele, na ferramenta? Temos sim, professor. Você quer tentar ler, Ulisses? Aqui para mim tá bem baixinho. Eu vou ler enquanto o Ulisses ele tenta organizar ali a questão do áudio dele. Bom, a Solange Cristina, ela pergunta assim: o documentarista, eu não sei pronunciar esse nome, mas acredito que seja Ruud Stuxland, expõe táticas de distração e doutrinação na vasta produção cinematográfica na Alemanha entre 1933 e 1945. Em 1937, a companhia cinematográfica UFA foi estatizada, como fim de ser transformada numa espécie de Hollywood alemão. Aí a Solange Cristina continua a dúvida dela, perguntando o seguinte: é possível afirmar que, com a chegada da UFA e o cinema em ascensão, essas táticas de distração e doutrinação não alcançaram só a Alemanha, mas todo o mundo? Como é o nome de quem perguntou? Solange Cristina. Solange. Então, Solange, quem vai trabalhar muito bem esse tema, né, da UFA, enfim, do cinema alemão, antes ali do nazismo, é o Krakauer, né, no livro de Caligari a Hitler. E aí, ao longo desse livro, o Krakauer, ele vai falando, inclusive, né, de alguns filmes alemães, né, produzidos ali, distribuídos, inclusive pela UFA, que vão, sim, também ter um bom desempenho, né, em termos propagandísticos, em outras localidades para além da Alemanha.
né? No Brasil, como eu disse, tem o trabalho do Flaviano Solan, né, que vai mapear melhor esse processo de atuação desses filmes nazistas, né? E aí já falando do período do nazismo, em nosso país, nas salas de cinemas do Brasil, né? Também tinham, né, de fato, um potencial propagandístico, né, tais filmes. Não por acaso, quando o Brasil vai romper as relações com o eixo, esses filmes são proibidos, né? A exibição deles passa a ser proibida pelo governo brasileiro, né? O que demonstra também, então, até 42 esses filmes eram exibidos, a partir de 42 já não são mais, o que demonstra também que eles possuíam, sim, capacidade de propaganda, de distração. Não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou alguma brecha, se você, enfim, quer fazer outra pergunta em cima da resposta. Solange. Olha, Solange aí. Ela levantou a mão. Pode falar, Solange. Solange? Deu ruim. Eu acho que ela não está conseguindo falar. Acho que a Solange caiu. Ela falou que deu um probleminha lá, mas a pergunta foi respondida sim. Que bom, Solange. Por nada. Estão conseguindo me ouvir agora, gente? Estamos ouvindo bem, Ulisses. Que bom. Então, o Alberto levantou a mão. Alberto, pode tirar o seu microfone do mudo se quiser fazer uma pergunta? Obrigado. Eu gostaria de perguntar para a professora Leliane, né, se também houve, nesse período da Segunda Guerra Mundial, na indústria de cinema norte-americana, filmes que também faziam, né, apelo ao nazifascismo, né? Porque é muito conhecido um desenho do Pato Donald, e até ele foi, né, tirado, né, da mídia internacional por conta que ele fazia apologia ao nazismo. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse tema, né? Muito obrigada. Oi, Alberto. Então, Alberto, eu particularmente não conheço, né, produções norte-americanas do período hollywoodianas fazendo propaganda para o nazismo. Sobre o filme do Pato Donald, eu não sei se é esse que você está se referindo, que é The Führer Face, né, a face do Führer. Não sei se é esse o filme que você está se referindo. Sim, é isso. Mas esse filme também tinha uma ideia de ser antinazista, né? Ele também tinha a pretensão, né? Ele né, um filme de desenho animado com a pretensão de ser um filme antinazista. Então, assim, eu não conheço nenhuma produção de Hollywood no período com apologia, trazendo uma propaganda ali a favor do nazismo. Todos os que conheço são sempre contra o nazismo. Porque esse do Pato Donald, ele vai sendo, o Pato Donald entra lá numa banda, né, eu sei que no final ele acorda como se fosse um pesadelo, né? Quer dizer, no final do desenho animado, ele acorda e, não sei se, eu já vi há muito tempo, mas ele acorda e vê a Estátua da Liberdade, alguma coisa assim, né? Eu sei que depois ele vê que era um pesadelo, né? Quer dizer, mas realmente eu soube também, Alberto, que esse filme, a intenção não era essa, né? Não era a intenção era claramente ser contra, né? Fazer a crítica no nazismo, tanto que é um pesadelo no filme, mas porque tem isso também, né? A Liliane também comentou isso, né? Os filmes, uma vez assim como qualquer obra de arte, né? Literatura, arte, uma vez produzidos, um artista, um escritor, um cineasta produz aquela obra de arte, aquela obra de literatura ou um filme no caso do cinema. Mas uma vez produzido, aquele filme ele é jogado para um meio de recepção onde ele vai sofrer diferentes apropriações e reapropriações, independente do seu autor, né? Das intenções do autor. E algumas obras surpreendem, né? Às vezes o autor não queria, né, nada daquilo, ele queria o contrário, mas
um determinado público ou uma certa faixa de público reapropria-se daquela obra e dá um destino, uma interpretação, ou às vezes uma superinterpretação também, né? E, numa determinada direção que não era prevista. Então, isso também faz parte, né? Da obra de arte, da literatura e do cinema também, né? Porque o público receptor, isso também faz parte da teoria, né, de análise, né, de textos e de obras de arte, né? O público receptor, ele não é passivo, ele também é um produtor, um reprodutor. Ele recebe aquela obra, mas a partir dali ele começa a fazer suas reapropriações e interpretações daquela obra. Ele é um recriador da obra, né? Ele assiste a obra, mas ele é livre para recriar a obra na sua cabeça e entendê-la da maneira como ele quiser e repassá-la adiante para outros, né? Então, as obras de arte, elas, uma vez colocadas em circulação, elas tornam-se também instrumentos para novas reapropriações e releituras, né? Então, eu ouvi falar algo assim, né, de que esse desenho animado, embora a intenção dele tenha sido claramente antinazista, né, mas que depois porque critica-se até a dureza ali, né, dos nazistas né, e depois é um pesadelo, mas que acabou produzindo, né, um certo ruído, né, digamos assim, né? Não sei se era isso que você tinha visto, né, Alberto, mas eu acho que ocorre isso, né, também, né, com esse desenho. Mas eu acho que é esse desenho, se eu não me engano, né? Certamente foi um problema de interpretação, né? Mas, de fato, o objetivo do filme é ser também um filme antinazista. Eu não tenho conhecimento de nenhum filme ou nenhuma pretensão hollywoodiana em produzir filmes com apologia ao nazismo, para fazer propaganda ao nazismo. Sempre foi o contrário, né? Sempre antinazista. Alberto, tem algum comentário para acrescentar sobre a questão? Não, professor, né? É porque certamente quando eu vi esse desenho, né, e também fiz algumas leituras pela internet, né, me causou, né, um certo embaraço, né, porque é muito novo, né, para nós saber sobre isso, né. Mas foi tudo esclarecido. Muito obrigado ao senhor e à professora Leliane. Obrigada a você, Alberto. Ok. Obrigado, Alberto. Ulisses, temos mais comentários ou perguntas? Estão me ouvindo? Ei. Eu estou ouvindo muito baixinho, Ulisses. Não consegui ouvir o Ulisses, não. Mas alguém gostaria de falar também? É porque do Ulisses está um pouco picotando mesmo, né, Marcelo? Professor José, Pode falar, Henrique. tudo bem? Boa tarde a todos. A professora Liliane. Eu só queria fazer assim, tipo assim, uns comentários assim, de elogios. Por quê? A maioria das vezes que eu assisti e participei, que é para mim também um material muito importante, até porque eu na minha vida profissional dou aula muito para o terceiro ano do ensino médio e o nono ano, que a gente fala muito de Segunda Guerra Mundial, dessa formação dos regimes totalitários do nazismo, e me enriqueceu porque a gente fala muito de Olga, né? E às vezes até de um filme que acho que não foi comentado aqui, que é For All, o Trampolim para o Inferno, que acho que é um filme nacional que fala sobre aquela base estadunidense lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, mas falou de filmes que foram da época que a professora Liliane nos trouxe, que a gente não vê falar tantos fora de Casa Branca, fora dos clássicos estadunidenses, a gente sabia que existia mais, né, riquezas de filmes, até nacionais, falando sobre esse episódio histórico do nazismo, da formação de um sentimento, de uma propaganda contra esse regime. E o legal que eu acho que eu lembro da fala do professor José, desde o início, quando eu participo deste curso,
é sobre que o cinema ele tem objetivos, né? Ele está sempre tendo objetivos na sua fala. E é muito legal a gente observar, porque a professora Liliane trouxe a ideia também de uma coisa que hoje é muito vista, que é a propaganda do cinema. E ela falou de jornais, não só no Brasil, no Rio de Janeiro, como no Sergipe, né? Jornais fazendo a propaganda de determinados filmes, já enfatizando a ideia do filme, já tendo um objetivo específico nessa propaganda. Então, eu achei muito interessante, muito legal, assim, sair do que a gente já está acostumado, principalmente sala de aula só falar de Capitão América, né, desses filmes mais contemporâneos, e a gente levar para uma linguagem mais clássica e da época, né, abrir muito mais esse espaço, não só do cinema estadunidense, mas do cinema mais amplo. Obrigado aí pela fala. Obrigada, Henrique. Obrigada. Obrigado, Henrique. Temos mais colocações, Marcele e Ulisses? Eu não estou vendo as perguntas, que eu ainda não consigo ver. Mas. Pode falar, Ulisses. Perfeito. Bom, eu não estou vendo as perguntas, mas a gente já chegou aqui no nosso horizonte, que é às 4 horas, né? Porque aí a gente já manteve aqui 2 horas aqui nessa palestra debate, né? É mais ou menos o período em que a gente vai se preparando para fazer o encerramento, né? Talvez tenham ficado algumas perguntas, não sei, porque eu não estou vendo ali diretamente, mas... Professor, vou deixar meu e-mail aqui, aí qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato para fazer a pergunta, ou até mesmo para fazer alguma sugestão, enfim, sobre o tema de leitura, eu agradeço. Vai ser ótimo. A Liliane vai deixar o e-mail dela aí, e vocês podem ficar à vontade para ter com ela um espaço de interlocução. Então, de nossa parte, eu vou fazer as minhas palavras finais aqui, agradecendo a Liliane, e depois vou passar para a Liliane, para ela falar as palavras finais dela. Depois da Liliane, a nossa equipe vai dar vai dar alguns recados, né? Tem também alguns cursos novos aí no horizonte aí de realizações do LAPET que brevemente vão surgir, e tem recados sobre as listas e tudo mais, sobre filiação do grupo. Então, a gente vai passar ou para a Marcele ou para o Ulisses, né? Porque o Ulisses está sem o som agora, né? Mas, de minha parte, eu queria agradecer a Liliane Andrade a brilhante palestra e o debate que ela propiciou, né? E a presença de vocês todos também, os que debateram conosco, que trouxeram questionamentos e comentários, né? Tudo isso é muito rico, né? E é o nosso objetivo maior. A palestra também vai ficar gravada, então outras pessoas vão poder se beneficiar dela, a palestra e o debate, né? E foi muito importante hoje, porque a gente discutiu questões mais amplas da relação entre cinema e história, questões da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e das resistências contra o nazismo, e, finalmente, as questões que unem essas duas vertentes, né? Como que foi questões relativas à produção antinazista no cinema, e também, lateralmente, discutimos também a própria produção nazista, que também ocorria, que também é objeto de estudo para historiadores. E questões teóricas e metodológicas importantes, né? Como trabalhar historiograficamente com essas fontes fílmicas, que, claro, elas trazem as marcas do seu lugar de produção, dos seus horizontes ideológicos, dos interesses envolvidos nessa produção. E discutimos uma coisa muito importante hoje também, né? Porque o filme, como toda realização artística, ele, uma vez criado e colocado em circulação, ele torna-se um caminho para ser reapropriado de diversas maneiras. Ele não encerra o ciclo criativo do cinema, ele não se encerra assim como de outras obras de arte e literaturas, né? Ele não se encerra no momento da sua produção e da
do momento que ele é disposto no mercado para ser assistido pelas pessoas. Aparentemente, né, a primeira coisa que a gente pensa é ali. Não, ali se encerrou a produção. Mas, na verdade, não, né? Porque os leitores de uma obra literária, os espectadores de uma obra fílmica e os consumidores de uma obra artística, eles são igualmente criadores, né? Então, eles também têm o direito e a prática de reencaminharem aquela obra, de darem a ela novos significados, de perceberem nessa obra, às vezes, coisas que nem o próprio produtor percebeu também, ou às vezes de superinterpretá-la também, né, a obra. E os historiadores trabalham com tudo isso junto, né, com a possibilidade de analisar as obras no seu foco de produção, mas também de analisarem as obras no seu foco recepção e considerando que esses dois lados são produtores de discursos, né? Tanto o produtor do filme como o receptor do filme, né? E tudo isso aí faz parte de um grande complexo onde os cineastas podem analisar o cinema nessa tríplice dimensão. Ele é uma indústria, é uma arte e é uma prática social, geradora de sociabilidade, né, de novas respostas sociais. Então, todas essas questões foram trabalhadas aqui hoje. Então, foi muito rico a palestra. Nesse sentido, eu agradeço muito a Liliane e, nesse momento, eu passo a palavra para ela falar as palavras finais e depois a palavra vai para a nossa equipe para dar alguns recados aqui do nosso laboratório. Liliane, obrigado e a palavra é sua. É isso, professor. Eu que agradeço novamente ao seu convite, ao LAPET, né, pela oportunidade, né, de poder estar falando um pouco mais sobre esse tema aqui, pelo espaço também. Agradecer a todo mundo que compareceu, né, o pessoal que ainda está aqui, o pessoal que precisou sair. Muito obrigada mesmo pela presença, pelo interesse. E agradecer também ao pessoal, né, que fez perguntas. É muito, muito enriquecedor esses momentos também, né, de troca, de discussão, de debate, e é isso, estou à disposição, meu e-mail está aí, liliane@gtempo.org, quem quiser entrar em contato para indicar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, fique à vontade, porque essa troca é sempre muito importante, né, para o nosso crescimento. É isso, obrigada mesmo. Obrigado, Liliane. Marcele, temos recados do LAPET para as pessoas, seja sobre a lista, sobre filiação ou sobre cursos que vão iniciar brevemente? Oi, professor, temos sim, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a apresentação da Liliane também, com certeza foi bem proveitoso para todos aqui. Tivemos muitas perguntas, um bom número de inscritos, então o laboratório te agradece, Liliane, pela apresentação. Professor, sobre a questão dos avisos, pessoal, nós temos algumas modalidades de inscrição no laboratório. Então, caso alguém aqui queira se inscrever no LAPET, o LAPET ele é cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Então, caso vocês queiram se filiar ao laboratório, basta enviar para a gente nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Os nossos e-mails estão no chat, os nossos e-mails, redes sociais, link do canal do YouTube. Essa apresentação, em breve, ela estará já no YouTube, e aí quem perdeu um pedacinho, caiu durante a chamada, pode acessar novamente a gravação. Eu quero reforçar a questão da assinatura da lista de presença. Como eu falei anteriormente, nós temos um limite de envio de 100 e-mails por dia. Então, quem preencheu a lista de presença com uma certa antecedência, logo que a gente divulgou a lista, conseguiu receber o e-mail ainda hoje, mas eu acredito que algumas pessoas receberão só amanhã, tá bom? O certificado. A gente quer divulgar também os eventos que o laboratório organiza, como amanhã nós teremos uma palestra do ciclo Teses em Debate. A palestra amanhã vai ser às 10 horas da manhã, e nós também teremos alguns eventos daqui até o fim do ano, como cursos oferecidos pelo laboratório, cursos sobre história da arte, história política, história das mulheres. Também eu quero divulgar um curso que as inscrições estão bem concorridas, que é o curso do professor em parceria com a editora Vozes, com o tema Historiografia como Fonte Histórica.
As inscrições estão bem concorridas mesmo, então, caso vocês queiram se inscrever, é só entrar no nosso Instagram, que lá tem o link de inscrição, tudo certinho, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a Liliane, agradecer ao professor, e obrigada, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, a gente vai encerrar a gravação. Amanhã, os que estiverem interessados no ciclo Tese em Debate, o tema é HQ História. Persépolis, o Árabe do Futuro, com Danilo Najib, que está estudando quadrinhos e história, né? E também fiquem atentos para o curso A Historiografia como Fonte Histórica, livro lançado recentemente pela editora Vozes, começa no dia 9 de agosto. E depois tem duas palestras em agosto, 2 em setembro. É um curso de 4 encontros, onde os autores desse livro, que é organizado por mim, mas que tem vários autores, alguns deles vão estar presentes e vão fazer palestras sobre seus temas. E no ano que vem a gente repete o mesmo curso, chamando os que não puderam falar dessa vez, porque são 10 autores ao todo, né? E só 5 vão poder falar, né, nesse curso. Bom, mas agradecendo muito a todos que aqui estiveram presentes, agradecendo a nossa palestrante, a Liliane Andrade, agradecendo a nossa equipe, que aqui estava representada pela Marcele Andrade e também pelo Ulisses, e talvez por mais alguém, que eu não estou vendo aqui nesse momento, mas que também é do nosso laboratório, da equipe operacional do laboratório. Então, agradecendo a todos aqui, a gente vai encerrar aqui a gravação. Obrigado a todos, obrigado, Liliane, e a gente mantém contato. Obrigada, professor. Obrigado a todos.